Todo mundo chega mais que tudo de bom tá começando, hoje é terça-feira, estamos na TV Ponta Verde, já tô ligadinha aqui para ver se você já tá também na nossa live, né? Acessa aí o Facebook TV Ponta Verde e você vai interagir com a gente, porque tem muito assunto pra gente conversar hoje, certo? Hoje vamos falar sobre sustentabilidade e aquela polêmica envolvendo os canudos de plástico. Né? Eles agridem o meio ambiente e são vilões para animais marinhos. É verdade, né? Quem tá vendo aí os telejornais tem acompanhado. Tem até vídeo de uma tartaruga marinha que foi achada com um canudo nas narinas. Olha aí a imagem. Tadinho, ó. Sofrendo, mas daqui a pouco a gente vê o desfecho. Olha, sangrou. Nossa Senhora. Isso aí foi um canudo de plástico. Hoje eu vou conversar com Júlia Vieira, que é bióloga. Né, Júlia? Essa cena é chocante, né? Muito chocante. Triste. E serve de alerta pra gente pensar um pouco a respeito. A gente vai conversar mais sobre isso. Tem opções aí inteligentes, sustentáveis, que podem aí vir a facilitar, né? O futuro da gente, né? São esses canudinhos. Deixa eu mostrar aqui em primeira mão logo. Esses canudos de aço inox. Aço inox. É a alternativa, gente. Vários estados já tem lei, inclusive aqui em Alagoas, está para ser aprovado, mas vários estados já estão usando esses canudinhos, viu? Também vamos falar sobre moda, né? Como as mulheres, né, que são altamente ocupadas, como a gente, hoje tudo de bom tá dizendo que vai estourar. Quando tem mulher, a gente fala muito, né? Aí o tempo sempre estoura. Então, como é que a gente pode manter o estilo na hora de trabalhar, né? Não pode descuidar, a gente corre tanto, né? Tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, academia. Maria Fernanda Esquiavo veio aqui passar alguns truques pra gente quando o assunto é tá bem vestido no trabalho. Bem-vinda, Maria Fernanda. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E exatamente como você falou, a gente pode sim ficar extremamente elegante e adequada para cada tipo de trabalho. Até para quem usa fardamento tem truque, viu? Maria Fernanda vai contar tudo. Dá para dar um truquezinho e ficar até com uma pegada fashion. Olha aí. Gente, e também, olha só, engasgos, queimaduras, fraturas, cortes. Que terror, né? Calma aí. Será que você sabe como agir em situações de emergência envolvendo crianças? Porque criança passa por tudo isso, né? Parece que é uma coisa. Hoje eu vou receber as enfermeiras Amanda Figueira e Carla Gonzaga, que vão falar sobre esse assunto. A gente já estava aqui debatendo, porque é tanta coisa. Meninas, bem-vindas, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos o convite. Gente, quando se fala em criança, não pode descuidar, né? Tem que estar sendo vigiada pelos pais, segundo por segundo, é isso mesmo? Um piscar de olho, a criança parece que já está ali fazendo alguma coisa errada. A criança, a exigência é que haja uma supervisão direta e constante, exatamente por conta desse desenvolvimento dela, né? A curiosidade, a busca por coisas novas faz parte do desenvolvimento, do crescimento da criança. O adulto é quem vai ter que saber gerenciar tudo isso para que não aconteçam os acidentes que vêm acontecendo nos dias de hoje. Então, papais, mamães irresponsáveis, né? É questão de segundos mesmo, viu? Que envolve algo perigoso. Quando você olha assim para o lado, já tá lá a criança metida em alguma coisa. Então, qual a dica? Porque somos seres humanos, né? Às vezes as mães dizem, meu Deus, eu perdi um filho na praia. Oh, meu Deus, minha filha se cortou. Talvez partilhar desse cuidado com o pai, com a avó. Olha, eu tô de olho agora, mas fica de olho, por favor, para mim agora. Seria isso? O interessante é a gente não subestimar a criança. Lembrar que uma criança de 1 ano de idade, ele está numa fase de conhecimento, de busca pelo novo. Então, não colocar na criança a responsabilidade dele entender o que é o risco. Quem tem que entender o risco somos nós, os adultos. Nunca subestimar. Sim. Então, como acontece, como eu e Carla trabalhamos na rede hospitalar, na rede de urgência aqui do estado, e nós nos deparamos justamente com isso. Foi só um segundo. E aí aquele segundo fez toda a diferença. Foi a cadeirinha que botou em cima do sofá e a cadeirinha caiu com o balanço da criança e aí sofreu uma queda, um trauma de cabeça. É lembrar que é uma criança, ela está em desenvolvimento. Verdade, então não transferir a responsabilidade, né, do risco para ela, mas tem que transferir prevenir. Para quem mora, né? Para quem é adulto, para quem já é adolescente, até criança mais
grandinha, né? Cuida do seu irmão, dá uma olhada. Também, né? Uma ajuda. Não transferir também essa responsabilidade apenas para a criança, mas todo mundo de olho. Pergunta, né, pessoal de casa, o que se deve ter em casa de primeiros socorros para uma emergência rápida? Então, vamos lá. Tem aquela maletinha. Primeiro a gente tem que útil? pensar, é útil, muito útil. Qualquer ambiente, seja no ambiente doméstico, seja na escola, seja na casa de festa, a gente tem que ter os itens elementares para prestar o primeiro socorro. Esse primeiro socorro, ele pode ser prestado por qualquer pessoa, não precisa ser um profissional oriundo da área de saúde. Qualquer cidadão interessado em aprender as manobras de esporte básico de vida, ele vai estar lá habilitado para evitar que essa criança ou esse adulto, ela venha apresentar uma complicação por conta do incidente. A ideia é essa. Mas o que a gente tem que pensar inicialmente? Na prevenção do acidente. Dá para a gente planejar um ambiente, pensar, se a gente olhar aqui na sala, de que maneira eu posso prevenir um acidente numa criança, caso ela esteja aqui presente. Então, a ideia é a gente supervisionar, planejar e gerir tudo isso. Boa você ter falado isso, né? Porque parece que os adultos ficam um pouco que cegos, às vezes, né? Por fração de segundos, e os acidentes acontecem nos ambientes domésticos. Mas isso tudo é cultural, de boa sala. né? É cultural porque a gente ainda tem a coisa de que o acidente é uma fatalidade. Ah, aconteceu. Não é. O acidente não é uma fatalidade, né? Dá para prevenir. Aqui é uma sala. Veja bem, temos aqui um centro, né? Uma mesinha de centro. Por exemplo, muita gente tem isso em casa, né? Isso. Essa aqui nós estamos numa sala. Então temos aqui a ponta do vidro. Existe recurso para ser colocado? Hoje a gente já tem empresas que trabalham com dispositivos para amortecer, para poder diminuir esse dano, caso a criança bata na lateral desses móveis. Aqueles moldezinhos de silicone, isso, né? Coloca aqui na ponta da mesa, né? Já como reduz o dano. Aqui, e já dá se acontecer, o impacto é menor. Monique, vamos levantar para algumas dicas? Vamos conversar aqui? Vamos. Aqui. Só lembrando, você falou assim que existem muitas casas que têm esse centro. Nesse caso, eu estou com uma criança de 1 ano, 2 anos. Não é indicado um centro de vidro no Melhor meio retirar. É mais indicado. Porque assim, como a gente sua falou... tem quantos anos? Eu não tenho. Tu não tem? Não, nem Mas para quem tem até 2 anos de idade... Até 3 anos de idade, está numa interação muito grande. Então, fica a assim, dica. não é interessante Venham não. Venham para cá, minhas lindas, porque... Vamos dar algumas dicas, né, para as mamães, para os pais também, de primeira viagem, segunda e terceira, não importa, né, Amanda e Carla? Tem que cuidar direitinho do bebê em situação complicada. A primeira dica, vamos soltar aqui, primeiros socorros. Gente, quando acontece, ai meu Deus do céu, o engasgo, eu morro no meio do engasgo, né? É complicado. O que fazer diante de uma situação dessa? Então vamos lá. Vou convidar você a seguir todos os passos que a Amanda vai fazer, tá certo? Joia. A ideia é que todo mundo aprenda. Fica então, aqui? O engasgo, ele é a principal causa de morte nas crianças menores de 1 ano. Então, o que eu vou fazer no engasgo? Se eu percebo que essa criança engasgou, ela não emite som, ela não consegue nem chorar e ela já está tendo alteração do nível de consciência, eu vou virar essa criança, do jeito que a Amanda está fazendo, ó, segura o queixinho dela, não é? Enfúrcula, tá? O antebraço, ele consegue apoiar todo o corpo. Gente, essa manobra ela é feita nas crianças menores de 1 ano, tá? Vamos ficar aqui juntinho, gente? Isso. A cabeça vai ficar inclinada, mais baixo que o corpo. Sim. Isso. Vou mostrar a mão como é que fica? Olha só. Faz esse Vzinho. O Vzinho na boca do bebê. O antebraço, ó, é quem está apoiando todo o corpo da criança. Certo. Inclina mais essa cabeça, isso. E eu vou dar 5 tapinhas. Não posso ser muito delicada. Eu quero tapa que consiga estimular e que ela consiga expelir esse corpo estranho, tá bom? Entre as escápulas, entre esses ossinhos que a gente tem nas costas, eu vou lá e dou 5 tapinhas. Isso, pra frente, vai lá. Isso. Excelente, Monique. Vira a criança, ó, o seu braço que está lá atrás está apoiando essa criança. Eu vou fazer uma inspeção para ver se esse corpo estranho saiu da cavidade oral. Se eu consigo observar e eu tenho certeza que eu consigo retirá-lo, excelente. Já pode puxar. Se eu tenho dúvida que colocando o dedo esse corpo estranho vai ser empurrado mais Você volta a fazer? Então eu não
nem mexo. Eu vou chegar aqui no peitinho dela, entre os mamilos, e vou fazer lá 5 compressões com os dedinhos, médio e indicador. Entre os mamilos. Isso. Preferencialmente com a estrutura rígida embaixo, para que essa compressão ela não seja amortecida. 5 compressões. Por quê? Porque essa criança pode evoluir para uma parada Não cardiorrespiratória. pode ter medo também de forçar, vai ter que dar uma forçada Vai mesmo ter que para poder fazer uma acontecer. compressão, exatamente. Pronto, ficou a dica, gente, do engasgo é essa. Continuou, Nossa, a gente vira e faz Porque de também novo. quem vai fazer esse primeiro socorro não pode ficar tenso, né, meninas? É natural que numa situação de urgência Deixa eu ficar aqui a com gente meu fique baby. meio nervoso, né? É uma Fique situação de tenso. estresse. Mas eu tenho que saber deu pra gerenciar entender, essa emoção. Né? Existem cursos também, na verdade, que você pode se aprofundar. Vamos para a próxima? Vamos sim. ver aqui qual é. Primeiro socorros de queimaduras, gente. Bora lá. Tem vários tipos, né? De sol, queimaduras de... Vamos no falar da fogo mais mesmo. comum, que é a térmica, né? A térmica. Isso. A sua criança tá lá andando na cozinha, você perdeu a noção que ela simplesmente pegou e puxou a panela. E aí, nesse momento, ela queimou o bracinho ou o rosto, o tórax. Nesse primeiro momento, o mais importante é você expor a criança, tá? Retirar essa fonte de calor, porque ainda vai continuar queimando, aquela roupinha ainda vai continuar Sim. queimando. Retira, visualiza, esfria aquela área na água normal mesmo, tá? Poderia ser o soro fisiológico, mas em casa nós normalmente não temos. Então vai resfriar por 10 minutos. Após o resfriamento, a gente já vai estar aquecendo novamente, né? Cobrindo essa criança para não gerar uma hipotermia e encaminhar para o hospital mais próximo. Aí vem rapidinho, passa manteiga, passa Não. banana, Isso. passa pasta de dente. Não existe esse mito? Isso, mas... Nem pensar. Não. Na verdade, você pode Nem estar pensar, até hein? ocasionando outras lesões. Piorar a situação. A ideia é Isso. não colocar nada, conduzir, como a Amanda falou, cobre com um tecido limpo e conduz ao hospital. Principalmente, né, Amanda, se for queimadura de extremidades na face, mesmo Certo. que a extensão seja pequena, o ideal é que leve para um ambiente hospitalar. Ô, Monique, você falou da questão do óleo, da pasta. Lembrar Sim. que isso pode infeccionar essa área. Então você... nem pensar, né? Jamais. Vamos pro próximo, temos mais um e o último, né? Gente, afogamentos. Aquele dia na piscina, tá na praia, tá distraído. Vai a criança, pula na piscina no fundo. E aí? Procura a criança tá lá embaixo. Monique, os afogamentos. O afogamento é a primeira causa de mortalidade infantil de crianças de 1 a 4 Primeira anos. causa? Primeira causa. E pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 16 brasileiros morrem por dia aqui no Brasil, ocasionado por afogamento. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na prevenção. O fato de você saber nadar não é garantia de que você não vai se afogar. É bom que saiba nadar. Mas o que eu tenho que pensar? Isso em relação aos adultos, né? Adulto e criança, E criança de forma também. geral, porque criança é curiosa, né? É meio Mas quando acontece com destemida. a criança, Carla? Então vamos lá. Primeira coisa, o adulto ele tem que precisar se aquele ambiente é seguro. A distância que eu tenho que manter da minha criança, porque ela precisa de supervisão direta, pode ser a piscina de casa, uma piscina conhecida, mas eu vou manter uma distância do tamanho do meu braço dessa criança e não vou largar o olho dela. Agora, Prevenção, gente. As meninas já falaram aqui. afogou, porque assim, a gente não vai falar mais em quase afogamento. Qualquer nível é afogamento. E esse afogamento ele pode ser em 6 níveis. Essa criança pode só se afogar e não ter alteração respiratória nenhuma, ou pode chegar a uma parada cardiorrespiratória, que é o nível mais grave causado pelo afogamento. O que é que eu faço se eu me deparo com uma situação dessa? Eu vou fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar. De que maneira? Essa criança foi retirada da água. Uma coisa muito importante, gente, não adianta eu ir fazer um salvamento se eu não tenho habilitação para isso. E aí eu posso correr o risco de me afogar junto. Certo. Se eu não me sinto segura, eu jogo Qual seria? algo flutuante para retirar essa criança de dentro da água. Quando ela estiver aqui, na área terrestre, aí eu vou fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar. Por onde é que eu começo? Pelo ar. É a única parada cardiorrespiratória que eu vou fazer ABC. Primeiro eu posiciono a cabecinha, Preste vou puxar atenção, essa hein, cabecinha, gente? Dica importante. vou fazer 2 ventilações. A gente não orienta fazer respiração boca a boca por questões de biossegurança. Vamos virar assim pro pessoal de Mas casa se for ver. o seu filho, né? Então a Sim. ideia é
faça as 2 ventilações. Então, vai lá, isso, faz 2 ventilações boca a boca. Lembrando, se for uma pessoa estranha, a gente não recomenda por questões de biossegurança, para você não se contaminar. E vem aqui, ó, é uma criança, eu vou fazer compressões. Se eu não tenho nada para fazer a ventilação, eu vou só comprimir continuamente até que o socorro venha. E é importante acionar o serviço de urgência nessa ocasião, tá certo? Gente, dicas importantíssimas, né? Queria agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Pelas dicas. E dica final é procurar sempre... É interessante, né? O pai, mãe, o responsável fazer um curso de primeiros socorros. Isso. Né? Existe no pré-natal isso, não? A gente é para ter. Existem alguns estados que disponibilizam alguns cursos, que é o preparo da mãe e do pai, e aí o curso de primeiro socorro está incluído. A gente sempre fala assim, não espere acontecer, trabalhe com prevenção. Prevenir sempre mas melhor. Essas manobras são manobras simples, né, Amanda? E qualquer pessoa pode salvar uma vida sabendo essas manobras elementares. Obrigada, Carla, Eu que Amanda, agradeço. pelas dicas. Depois vocês voltam com outras, né? Com Inclusive certeza. falar sobre engasgo para adulto, como a gente estava conversando já. Intervalo comercial, rapidinho? Dá tempo ainda? Dá? Ó, vamos de notícia, então. Notícia boa, viu? Um projeto que está ajudando, né, crianças a diagnosticar problemas de visão. Tudo isso sem custo algum. Mais de 500 crianças estão sendo atendidas, viu? Quem conta pra gente é a Amanda Dantas. Atendimentos oftalmológicos, distribuição de óculos, um dia de lazer e recreação. Essas são algumas das atividades que vão estar sendo realizadas no próximo sábado no projeto Olhinhos Felizes. Ao meu lado, a médica Cristiane Calheiros, que é oftalmologista e pediatra, não é isso? Doutora, qual é a importância, né, desse evento e também como as escolas podem perceber quando a criança está com algum problema de visão? O projeto visa o quê? Avaliar as crianças geralmente de algumas escolas que foram selecionadas, que entraram em contato com o Instituto, para dar um suporte nessa questão da criança que às vezes apresenta o quê? Dificuldades escolares que pode passar despercebida e serem causadas por alterações oculares que são tratáveis. Muitas crianças apresentam algumas queixas na escola, dor de cabeça, dificuldade de enxergar o quadro e que às vezes pode ser percebida na escola, mas também pode passar despercebido. Então, nessa fase escolar, né, uma fase de alfabetização, é importante que essas crianças façam esses exames e que sejam tratadas. Não só a necessidade de óculos, nos exames que a gente faz aqui no Instituto, nos outros anos que já fizemos, a gente faz diagnóstico de outras patologias oculares também. Às vezes que precisa de um tratamento cirúrgico, então essas crianças vão ser encaminhadas para o tratamento cirúrgico. Precisa do tratamento clínico, nós vamos prescrever as medicações e, às vezes, muitas das crianças realmente têm uma dificuldade muito grande e só conseguiam usar os óculos, fazer essa correção a partir do momento do exame. Qual a importância do tratamento e também da correção ser feita assim quando nessa fase, né, que ela é criança ainda? Se a gente não prescrever, não tratar nessa fase entre 0 e 8 anos de idade, a maior parte desses casos a gente não vai conseguir desenvolver visão depois. Então, por isso é importante fazer o exame da criança, o exame oftalmológico da criança, para que a gente não tenha depois nenhum tipo de erro refrativo, de perda visual que não vai poder ser corrigida. Quantas crianças vocês pretendem atender? Em média, 500 crianças. Nós vamos examinar este ano de 2018. Este ano já está, como vai ser sábado, dia 18, agora de agosto, as vagas já foram preenchidas, mas a gente tem que orientar a população de que se existir alguma escola que tenha interesse, alguma instituição de caridade que tenha interesse em inscrever essas crianças, que entrem em contato com o Instituto da Visão, para que a gente possa programar para que essas escolas sejam atendidas nas futuras campanhas. Olha aí, muito boa notícia, viu, gente? Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o tema é sustentabilidade, viu? A troca dos canudos de plástico pelos de inox ou até de vidro. Já tem até aqui para mostrar para vocês, viu? E olha só a situação dessa tartaruga marinha. O canudo de plástico, né? Onde foi parar? Nas narinas, né? Da tartaruga. A gente volta já com esse assunto.